Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. 6 de outubro de 2024, domingo de eleição, sejam bem-vindos aqui ao Jornalismo em Pauta. Nesta manhã, sou Felipe Keller, ao meu lado estão aqui Odair Leff, Jéssica Gomes, Thalita Trenepol, Tailine Fobrich na técnica, sempre o Jornalismo em Pauta, todas as manhãs de domingo. Hoje, em especial, domingo de eleição, de votação, o programa que tem oferecimento da Stara Evolução Constante. Vamos trazer aqui os fatos de destaque dessa última semana, como também, claro, trazer as primeiras informações aqui já da cobertura do Grupo Seres de Comunicação com a eleição de hoje, né? Período de votação, logo mais a partir das 8 horas da manhã, abrem aí as sessões eleitorais, claro, e aí o eleitor já pode começar então a sair de casa nestas 9 horas, pelo qual todos podem ir até a sua sessão e realizar o seu voto, tanto para o vereador como também para candidato a prefeito e vice no dia de hoje. Começamos o Jornalismo em Pauta desta manhã de domingo, trazendo informações com relação a fatos internacionais, o que vem acontecendo aí de maior repercussão pelo mundo. E essa semana aí teve praticamente um monopólio das informações, das notícias, grande concentração de todos os fatos com relação à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. Também entra mais um personagem nesse conflito militar, que é o exército iraniano, ou também o Irã, que bombardeou ou tentou bombardear aí com mísseis Tel Aviv e também Jerusalém. Então há um triângulo aí de conflito, né? Israel, Hezbollah, que se situa no Líbano, e também o Irã. Até o exército libanês acabou também tendo aí trocas, guerreando no caso, ou lutando também em frentes no sul do Líbano contra o exército israelense, o que é uma tomada de decisão do governo do Líbano de apoiar o Hezbollah na luta contra o Estado israelense. Bem, situação bastante conflituosa, que chamou bastante atenção ao longo dessa semana, e a perspectiva de um conflito ainda mais ardente, vamos dizer dessa forma, é a possibilidade de Israel contra-atacar o Irã, né? E a partir do momento que tem duas potências bélicas como Israel, que tem o financiamento e apoio dos Estados Unidos, e do Irã, que financia o Hezbollah, a gente pode ter um conflito aí armado de conjunturas mais trágicas ainda, maior até, entre como foi Israel e o grupo terrorista Hamas lá na faixa de Gaza, onde que praticamente Israel dominou todo aquele território, né, com invasão terrestre e também ataques aéreos. O Hamas está, entre aspas, praticamente destruído, né, muito fragilizado, e agora há essa ação de combate frente a frente ali do sul do Líbano com o norte de Israel, contra o grupo Hezbollah. E aí, uma situação bastante complexa, complicada, mas o que mais chama a atenção é o Irã ter tentado bombardear Tel Aviv e Jerusalém. Agora, se Israel contra-atacar o Irã, a gente não sabe aonde tudo isso vai terminar. Bom dia, Felipe. Bom dia, Thalita. Bom dia, Jéssica. Ouvintes do Grupo Seres. Nesta manhã de eleições, que começam daqui a pouco, o Grupo Seres fará uma grande cobertura nas eleições de 2024 na sua área de abrangência. Felipe, a gente lamenta, a gente que está de longe aqui, não tem como dimensionar toda essa guerra entre Irã e Israel. A gente teme pela população, crianças, pessoas que não querem esse conflito, que não é de hoje. Na verdade, é tudo briga política, por interesses, por querer ter o poder na mão. E quem paga é a população. Querem comentar alguma coisa com relação a esses fatos? Bom dia, Felipe. Bom dia, Odair, Thalita, aos ouvintes
aqui do Grupo Série de Comunicação. Ainda na sexta-feira ocorreu um forte ataque de foguetes do Hezbollah lá em Israel, né? A polícia, mísseis, né? Isso, de mísseis de foguetes na sexta-feira que ocorreu isso. Então o exército israelense afirmou que cerca de 24 projéteis foram identificados ao atravessar o território de Israel vindos do Líbano. E daí vários casos também de incêndio foram registrados e não houve comunicado de feridos no momento, né? Agentes policiais e equipes de desativação de bombas estiveram também nos locais desses ataques, que infelizmente ocorreu novamente na sexta-feira. Não foi só na sexta, né, Jéssica? Bom dia, Felipe, Jéssica, Odair, Tailine e a todos que acompanham o Grupo Séries de Comunicação. Ao longo de toda a semana, né, tiveram várias frentes de ataque em relação a esse conflito. Chamou muito a atenção, foi muito comentado na imprensa internacional em relação ao conflito e ao envio, então, de mísseis, principalmente para essa região que o Felipe falou, Tel Aviv e também Jerusalém, e todas as manifestações dos representantes, dos cônsuls, eles manifestam que no momento que eles forem contra-atacar, eles vão contra-atacar com força, e aí é isso que o Felipe falou. Eu acho que o Felipe fez um resumo bem simplificado, mas bem didático para quem... Sabe que essa semana, desculpa, tava vendo um canal de notícias, né? Aí tava lá um especialista, pesquisador de Harvard, né? Vou assistir, né? Ele acha assim, não, como o Irã quer que a Kamala seja eleita nos Estados Unidos, o Irã não vai atacar o Israel. Outro dia liguei no noticiário, sendo bombardeado. Irã bombardeando o Israel. É uma coisa que não faz muito sentido, né? Inclusive a Kamala Harris e também o Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos, se manifestaram sobre essa situação, e a gente sabe que realmente são duas potências bélicas, e no momento em que isso entrar para jogo, é como o Felipe falou, já é um conflito de um patamar grandioso, e se entrar de uma forma mais forte essa questão bélica dessas duas potências, realmente o cenário vai ser ainda pior. Então que a gente possa, né, ver com que esse conflito se resolva nos próximos dias e que a gente não precise mais divulgar, né? Eu sei que foi notícia no Central, foi notícia no Café também, sobre essas questões no âmbito internacional, conflitos que realmente chocam e que realmente causam muita destruição. Ao meu ver, ali a guerra ela é meramente por causa de religião. É religião. Religião e território, né, Felipe? É religião. Religião e território. E, na verdade, se tu for analisar hoje, as grandes causas de guerras é exatamente isso. É poder de território, divergência política, divergência religiosa, e é isso que acaba gerando muitos conflitos, não só nos outros países, mas aqui no Brasil também, né? Tá bem polarizado e as pessoas não respeitam mais, não aceitam um posicionamento diverso, né? Muito bem. É que tem ali o Estado de Israel e existem o Irã e os grupos mais extremistas, como o Hamas, o Hezbollah, não querem a existência do Estado de Israel. Então, mas é um Estado democrático, é um Estado de liberdade. Ali no Oriente Médio as pessoas têm maior liberdade de convívio, né? Diferente da cultura de outros países árabes, que é mais restrito, mais fechado, né? Até na última Copa do Mundo ali, daí Jéssica e Thalita, o pessoal ali da Europa queria tomar uma cerveja até um horário mais tarde, e no Catar tem aquelas situações ali vinculadas à religião, à cultura, então é muito mais complicado. Falando em beber, alguns estados da Federação Brasileira, em torno de 7 estados, proibiram seis estados proibiram a venda de bebida alcoólica. Não sei, isso é por decreto do governador, é por decreto da justiça, pode determinar isso? Como é que pode? Porque a lei seca, como é uma lei, tem que ser uma lei federal, né? Ou o presidente assinou um decreto que cada estado pode assumir a decisão particular? Felipe, como é que é essa situação? Até conversei com o Daniel na terça-feira, aqui no Série Cidade, e na sexta-feira com o Dr. Tomás, juiz eleitoral. Não existe essa lei.
É uma posição, é um decreto estadual, tipo, o governador, tipo na época da pandemia, assim, o governador lá do estado determinava... Mas deve sempre se observar, né? Uma lei municipal, uma lei estadual, não pode ir contra uma lei federal. A lei federal sempre se sobrepõe às leis estaduais e municipais. Não existe lei seca no Brasil, né? Porque aqui, ó, nós, na nossa região, tivemos vários eventos em vários municípios neste sábado. Bailes, eventos que comunidades promovem. O que é proibido esse evento ser um evento político. Aí sim, havendo uma denúncia, o juízo eleitoral, a Brigada Militar é acionada. Mas a lei seca por si só não existe. Mas tu sabe, trazendo um comparativo, né? Inclusive uma experiência vivenciada, na verdade, que já que vocês trouxeram essa informação de alguns estados aqui no Brasil, quando eu estive de férias, que fui para a República Dominicana, naquele momento era o período de eleições presidenciais, né? Então, quem está acompanhando, eu vou trazer um comparativo sobre isso e me chamou muita atenção. Nós tínhamos reservado uma data para nós irmos na Cocobongo, que é uma boate internacional que é conhecida como se fosse um Circo de Soleil, traz atrações, apresentações, e nós tínhamos reservado para ir no domingo, e domingo era o dia das eleições, e todas as casas de show, todos os bares, boates, eles são fechados, porque no país lá também eles prezam por não ingerir a bebida alcoólica em ambientes públicos. Se você quiser beber tua cerveja em casa, sem problemas. Nós lá no hotel, sem problemas. Agora, as festas são proibidas e são proibidas a comercialização nesses ambientes. Então, isso já é aplicado naquela região, porque gera muita confusão, às vezes briga, e quando se tem a bebida na cabeça, às vezes acaba podendo piorar a situação. Então, esse comparativo lá realmente não poderia. Então, a gente teve que remarcar a nossa ida para conhecer o Cocobongo, porque não se abria. Eles são proibidos de abrir. Não pode, por mais que seja uma atração internacional. Thalita, eu sou mais antigo de eleições, e muitas eleições atrás, nos domingos também, até o comércio, alguns bares que se tinham às vezes perto de locais de votação, também eram proibidos de vender bebida alcoólica ou nem abrir. Mas isso aí, 10 eleições lá, antes do ano 2000, e depois das 17 horas estaria liberado, né? Então, aqui no nosso município também já tivemos regras parecidas, mas hoje está liberado nesse contexto. Muito bem, então não há nenhuma restrição de consumo ou de venda de bebidas alcoólicas aí neste domingo aqui no estado do Rio Grande do Sul, já em outros estados. Isso vai ocorrer, né? No Acre, no Amapá, no Pará, Piauí. Pode citar os estados, Jéssica? Acre, Amapá, Pará, Piauí, Maranhão e Alagoas. Aqui diz que no Acre a decisão coube aos juízes eleitorais de primeira instância. Aí dá para se entender, de repente o juiz percebeu assim, Felipe, pode haver aglomeração de pessoas em alguns locais, e aí se proibiu. Mas é uma decisão, olhando assim de longe, bastante severa. Mas muita coisa mudou, né? Por exemplo, hoje, no carro, no domingo da eleição, não pode passar com... tu não pode estar com a bandeira e mais que 3 pessoas dentro do carro. Não só hoje, Thalita, desde o início. Inclusive, na sexta-feira, o doutor Tomás comigo passou 2 carros aqui com bandeira. O adesivo você pode usar. O adesivo normal, conforme as regras, mas com bandeiras, vários carros. Passou 2 carros. Isso aqui não pode. Então, desde o início da campanha, você usar bandeiras em veículos, não pode, é proibido. O doutor Tomás falou isso no programa de sexta-feira. Segundo ele, se passou alguns casos, foram avisados. Na primeira vez a brigada foi acionada, depois é tomado multa. Bem, então, só cita os estados pra gente. Jéssica. No Pará, as regras da lei seca foram definidas então em comum acordo entre juízes eleitorais e a Polícia Civil dos municípios. Então uma decisão mais local, assim, para segurança pública, Consenso, né? Já pensou entrar uma medida dessa em São Paulo, né? Na Avenida Paulista? Não tem como controlar. Não tinha
não tenho em Porto Alegre, por exemplo, seria impossível. Bem, em menos de 1 hora os eleitores poderão sair de casa para votar, né? E as pessoas podem votar, por exemplo, com adesivo na camiseta, não pode ir com bandeirão, né? Bandeirão assim, tipo, não pode. Torcedor de futebol, assim, com bandeira de com time, adesivo não pode, não pode aglomerar muitas pessoas juntas, né? Com camiseta pode? Com a camiseta tem que cuidar, algumas não podem, né? Já foi estipulado, né? Então realmente tem um certo cuidado, que na verdade é você também cuidar do candidato, né? Porque o que acontece é você talvez ser preso, tomar uma multa e no fim das contas ainda poder inviabilizar uma candidatura, né? Então, cuidados aí que os eleitores têm que ter com relação, se quer manifestar a sua opinião, né, indo votar na sua sessão, aí tá alguma dica com relação a isso. E na hora de votar, né, deixar o telefone celular na mesa ali, do presidente de mesa, né, dos voluntários, dos mesários, e não levar na cabine, né, o celular no bolso para votar, deixa ele na mesa ou deixa no carro. Lembrando, né, enfim. Felipe, que hoje já não vai ser mais permitido a atualização do e-título, então para você poder votar tem que levar o título de eleitor impresso e um documento com foto, né? Vale mencionar isso também, porque às vezes chega no teu local de votação e tu não tem essa documentação que é necessária para poder votar. Isso mesmo, então daqui a pouco às 8 horas começa a votação aqui na nossa região e o Grupo Séries estará então acompanhando cobertura aqui dos 5 municípios da região, né, da 117ª Zona Eleitoral, como também dos municípios de Carazinho e Santo Antônio do Planalto. Logo mais aí com os primeiros boletins, as primeiras movimentações. Aqui no Metoque, a escola com maior número de eleitores é o Geni. São mais de 2.000 eleitores, né, 2.300 eleitores que estarão ali nas 7 sessões da escola, 6 ou 7 sessões que a escola tem ali. Movimentação bem cedo já, daqui a pouco ali na escola Geni, claro, em outras escolas aí que tem mais de 1.000 eleitores aqui em Nometoque, né? Alguns municípios têm sessões no interior, né? Na verdade é só São José do Centro, né? Aqui no Metoque, São José do Centro. E daí é Bairro Vial, né? São José, Bairro Vial com 2 sessões, aqui no CRAS, né? Santo Antônio, Industrial, Girassol, Solano, Escola 7 de Setembro. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguém, acho que não, Felipe. Então são os pontos locais aqui de votação. Antigamente era até mais difícil de você computar os votos, porque nós tínhamos Arroio Bonito, Linha São Paulo, Costa do Colorado, Bom Sucesso e todas essas, São João do Gramado, todas essas urnas foram centralizadas aqui para a cidade. Isso mesmo, acho que interior, né? Acho que Vitrogref tem ali em São José da Glória, tem interior ainda. Colorado tem Vista Alegre, também... Colorado são 3 locais só de votação. Na Vila Padre Osmari, lá na escola e também em Vista Alegre. Vista Alegre. E no município de Tiúgo também, tem urna na parte mais interiorana do município também. São algumas urnas, algumas sessões que se mantêm, né? Mais no distrito ou nas localidades do interior dos municípios aqui da nossa região. O Grupo Séries, então, focado aí logo mais na cobertura das eleições municipais de 2024. Gostaria de uma análise aí, aproveitar que o Leira e a Thalita, a Jéssica estão aqui, falar um pouco do Encontro Abelheiro, né? Do último final de semana, a gente cobriu, teve o troféu, teve a programação no sábado, no domingo, né? Só para a gente comentar um pouco aí com relação a este evento que teve participação direta aí do Grupo Séries. Bom, vou começar falando então do troféu, né, que foi no primeiro dia da abertura. Na sexta-feira realizamos a nossa 2ª edição do Troféu Abelheiro. Para quem acompanhou aqui a nossa programação, foi realmente um momento especial. Nos colocamos mais uma vez como um grupo que traz na sua identidade essa proximidade com a comunidade, com o que é importante para a nossa comunidade de abrangência.
e a nossa audiência principalmente. E as pessoas, às vezes, se você se fala em abelhas, você só lembra do mel, do ferrão, da dor, mas a gente conversou com muitos especialistas sobre o assunto, tem muita matéria importante nas nossas redes sociais também, e as abelhas são muito importantes para a produtividade de muitos cereais, de muitos produtos alimentícios. A sua polinização permite que muitas frutas, verduras, alimentos possam ser produzidos, Felipe. Sem a polinização da abelha, não existe esse determinado alimento. E ajuda muito também com relação à produtividade do soja. A gente tem pesquisas que já foram divulgadas que aumenta a produtividade do soja, a propriedade que cuidar na aplicação de produtos, né, insumos, produtos que são realmente biológicos, na altura correta para não inviabilizar a polinização das abelhas. E claro, sem contar o viés também ambiental, que acaba também beneficiando. Então é importante o pessoal entender o porquê também o Grupo Seres se colocou suas energias para a execução desse troféu, que visa então reconhecer, homenagear personalidades, órgãos, empresas, né, que realmente contribuem para essa cadeia produtiva tão importante. E, inclusive, para você que está na sintonia, você pode acompanhar as nossas plataformas digitais, que tem muita matéria importante. Foi um sucesso, tivemos mais de 20 homenageados, várias etapas foram cumpridas. Não foi o Grupo Seres que escolheu essas personalidades a serem homenageadas, até porque tem que se ter um conhecimento, né, para poder homenagear de uma forma correta. E claro que ano que vem já tem data marcada para a terceira edição do troféu e também o terceiro encontro abelheiro, que vai acontecer novamente o encontro em Carazinho e o nosso troféu aqui em Não Me Toque. Foi um sucesso, agradecer imensamente os nossos parceiros, a todos os que vieram prestigiar. Mais uma vez, a gente atingiu o nosso objetivo como grupo de comunicação. Exatamente, só complementar o que a Thalita falou aqui, agradecer sempre os nossos parceiros também do Troféu Abelheiro, pessoas homenageadas importantes para o setor. Inclusive eu li matérias, tem alguns que falam em 4 a 7 anos, se não existisse abelha, por exemplo, o mundo acabaria. Eu já ouvi matérias que seriam em 4 anos, em 7 anos. Então o papel fundamental da abelha para o nosso ecossistema. Ela poliniza, desde a soja, desde frutas, toda essa fecundação vem da abelha e isso se deve à abelha, à importância desse ecossistema todo. Bom, Felipe, agradecer as pessoas também que estiveram, né? Olha, foi um grande evento promovido pelo Grupo Seres de Comunicação. Tivemos pessoas de Minas Gerais sendo também homenageados, como disse a Thalita, não é o Grupo Seres que homenageia essas pessoas, e sim o setor que indicou que pessoas que fazem algo pelo setor da meliponicultura. Fazem um diferencial, né? Exatamente. As abelhas, elas estão num crescente devido ao meio ambiente. Hoje em dia tem muitos produtos biológicos, né, Felipe? Então eu vou deixar você falar um pouco mais, que eu também estive visitando na sexta-feira o encontro abelheiro, que também teve boas vendas, teve um bom público, e isso é fundamental para a feira crescer. Eu e o Felipe, a gente esteve presente no sábado, né, Felipe? Tinha muita gente chegando ali perto do meio-dia, depois do meio-dia, estava lotada realmente a Capezu. E eu vou trazer agora um pouquinho dos números desses 3 dias, dia 26, 27... 27, 28 e 29 de setembro, que ocorreu então na Capezu em Carazinho. 14.627 pessoas passaram pela Capezu durante todos esses 3 dias de encontro abelheiro. A gente teve também o evento que reuniu mais de 100 expositores, e o contato entre esses expositores e também de vários segmentos e os visitantes gerou uma movimentação financeira de R$600 mil. Então foram números expressivos aí do segundo encontro abelheiro, né? Que teve como novidade também a participação da agricultura familiar, né? É verdade, o pavilhão da agricultura familiar, que estava cheio também de gente, o pessoal almoçando, já adquirindo seus produtos também diferentes. A gente teve pessoal aqui de Não Me Toque expondo lá também. As mulheres empreendedoras, né? Aí. Embutidos Bini, sei que estava lá também, Isso aí. na agricultura familiar.
Acho que o evento cresceu em si no segundo ano, melhorou e a tendência é cada vez crescer mais. Gosto de fazer matéria com os produtores de mel. Sempre dá para experimentar um melzinho na reportagem. Com certeza. Eu já ia gostar de participar dos embutidos, então, Felipe. Na próxima Expo Direto, Pavilhão de Agricultura Familiar. Ano passado fui eu. Esse ano, em março, fui eu e a Jéssica, né, Jéssica? Fizemos A lá gente tomou alguns o quê? anos. Água hidrogenada? Água hidrogenada também, não. Uma coisa diferente que a gente teve esse ano também, né, Felipe? Expositores diferentes. Eu vou falar que gosto tem água. É água, né? Mas é diferente. Talvez seja uma água mais pura. Mais saudável. Mais saudável, enfim. Com relação a outras exposições que tinha dentro do Encontro Abelheiro. Claro que o foco é a produção, né, de mel e também a criação das abelhas, que é o foco ali da feira, trazendo também muitos painéis, palestras, né, estudos que teve aí nos 3 dias de evento. A gente segue também no último domingo. Estive com a Jéssica aqui no interior de Numetoc, né, com relação a esse fato que chamou muito a atenção de toda a região, de uma mulher que foi encontrada morta, né, próximo aqui numa propriedade rural do município de Numetoc, próximo de um mato ali, numa lavoura de trigo, né, em Colônia Saudades, aqui em Numetoc, e a Polícia Civil, então, através da investigação, identificou como Gabriela Nunes de Azevedo, 30 anos, de Porto Alegre. Então, agora, de acordo com a investigação, estão aguardando qual foi a motivação e qual foi o fator que tirou a vida dela, né? O que ocasionou. Então, aí a Polícia Civil vai ter mais informação para seguir com a investigação com relação a esse caso que chamou a atenção aí de toda a comunidade local, porque não se tinha aqui na cidade a informação, talvez em grupos de WhatsApp ou em rede social, sobre alguém que poderia estar desaparecido, né? E por isso que chamou também muito a atenção das pessoas em Numetoc. Mas quem que poderia ser? Então a Polícia Civil conseguiu a identificação nessa última semana, né? E claro, né, Felipe, vai continuar suas investigações para encontrar a motivação do crime, o autor também desse crime. E o que choca também é que provavelmente não era daquele dia, né? Já era de mais tempo que o corpo estava naquele galão onde foi encontrado próximo de uma propriedade. E que só foi encontrado por conta de uma poda de árvore, isso mesmo, Jéssica? Isso, era o proprietário do local, né, Felipe? Disse que ali a gente conversou ali com vizinhos próximos também, e aí falaram, olha, o proprietário estava ali podando uma árvore ali, alguma situação nesse sentido, e acabou, talvez pelo odor, alguma situação, ou pela proximidade, acabou chamando a atenção e acabou chamando a Brigada Militar, e depois veio a Polícia Civil ali, o IGP, para fazer separar ali o local, né? E a perícia também, né? Fazer o trabalho pericial, né? É porque não era um local que a gente via assim visivelmente, né, Felipe? Tinha que entrar dentro tinha de que subir numa estradinha, e na estradinha, dentro da lavoura, assim, tem um mato, né? Então, e ali foi encontrado. Isso impactou bastante. Eu conversei com o próprio tenente na segunda-feira, que nos trouxe alguns relatos, né, sobre tudo isso que vocês falaram, e foi depois chamado o IGP de Passo Fundo, que ainda não se manifestou de como veio a ser a morte da Gabriela Nunes de Azevedo, que agora foi identificado o seu real nome. A gente tem informações também que a sua família, a sua mãe, veio até o município de Numetoc e falou com a Polícia Civil. Até essa semana a gente vai conversar com o delegado GR para ver se ter mais esclarecimentos e até quando o IGP tem prazo legal para trazer o resultado da perícia, para saber o motivo da morte da Gabriela. E o que choca muito também, claro que o Grupo Séries não deixou de fazer a cobertura, né, Felipe? Mas a gente tem uma linha que a gente segue como jornalistas. Mas chocou muito porque
alguns outros grupos de comunicação, algumas outras rádios, imprensas de outros veículos exatamente, acabaram publicando a foto em que aparecia partes do corpo da vítima. E a gente sempre comenta, né, independente de qualquer situação, de qualquer coisa, ali é uma pessoa que tem familiares e que também merece respeito, né? E isso para mim é o que chocou bastante, porque a gente recebeu esses prints, inclusive algumas publicações foram derrubadas de outros veículos por conta dessa exposição que, no meu ponto de vista, ela é desnecessária. Acho que ali você tem que manter um certo respeito com as pessoas, com a comunidade, principalmente com os familiares de quem passou por essa situação. Só falando em tempo, a Thalie comentou de tempo dessa mulher estar morta. A suspeita é de ter morrido entre os dias 22 e 25 de setembro ainda. E ela foi encontrada no dia 29. 29, domingo. Há uma semana. Máximo uma semana. Uma semana. Enfim, vamos aguardar então o resultado pericial do IGP. E aí, claro, vai continuar a investigação, porque o inquérito está ainda em processo de investigação, porque precisa aguardar então esse relatório do Instituto, né, que é o IGP. E claro, por muitas vezes também os órgãos investigativos eles não vão querer mencionar muito sobre o assunto, né? Até porque a investigação ela segue em sigilo para se ter a real motivação, conseguir identificar, né, o autor do crime. Então acredito que nesse momento a gente vai ter que realmente aguardar os próximos passos para ter alguma informação concreta para divulgar, né? Porque por hora é só informações mais abstratas, né? Durante essa semana também nós tivemos problemas aqui na região devido às chuvas, né? Teve chuva de granizo. O tempo começou a ficar feio, como diriam, né, os mais antigos. Vai começar a complicar aqui. De repente era 11 horas da noite, começou a trovejar, relampear e começou a chover forte. E realmente trovoadas, eu diria que quase que explosões no céu, né? Foi durante a madrugada de quarta-feira, e Carazinho foi muito atingido por chuva de granizo, né? Mais de 450 casas, mais de 700 lonas aí foram entregues para os moradores de Carazinho, né? A gente estava cobrindo também durante essa semana, chegamos lá no Corpo de Bombeiros, presenciamos assim filas, né, das pessoas procurando lonas. A gente teve em um dos bairros de Carazinho também, vendo a situação mais delicada ali da população caraziense, no bairro São Lucas. Conversamos com o prefeito Milton Schmitz também sobre toda a situação que aconteceu. Algumas lavouras também acabaram sendo atingidas devido à chuva de granizo, mas a gente fez a cobertura também desse fato que aconteceu aí da noite de terça-feira para madrugada e manhã de quarta-feira, quando choveu bastante aqui na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Esperamos então que as famílias consigam a recuperação das suas casas, né? Nessa sequência aí de dias de sol, principalmente recuperando os telhados, né? Que acabaram sendo danificados devido às fortes chuvas e também ao granizo. Muito bem, seguimos. Alguém quer comentar um pouco sobre as chuvas? Carazinho foi atingido, Passuno foi atingido algumas casas, Santa Bárbara também. Graças a Deus aqui no Metoque, Lagoa Colorado, Santo Antônio, não foi tão atingido assim. Somente a chuva forte nesse contexto aí. Nós conversamos com moradores, né, com o prefeito de Carazinho também, e as atitudes, decretos foram feitos nesse contexto, Felipe. Carazinho também, na sexta de manhã, né, teve um sinistro registrado que impactou um pouco, mas parece que foi um motor de piscina que acabou pegando fogo e graças a Deus ficou só nisso aí, não tivemos feridos nesse prédio, mas o fogo, assim, a fumaça, ela impactou um pouco na sexta-feira de manhã. Royal Palace, né, o nome do prédio em que acabou acontecendo esse sinistro. Queria voltar só um pouquinho em relação à questão das chuvas e também do granizo em Carazinho. A gente viu muitas propriedades naquela região
que foram extremamente atingidas por conta dos ventos fortes, que acabaram, inclusive, fazendo com que a plantação ficasse pendida, tiveram perdas significativas. O milho, Thalita, até a gente recebeu aqui do interior, que sentido Carazinho ali, a fazenda Montenegro, aquela região ali teve um estrago ali, que uma ouvinte até nos mandou aqui um vídeo que o milho ele foi todo ele danificado. E outras também cultivares, né? Porque aonde atingiu principalmente o granizo, tivemos aí não só também a produtividade, né, atingida de uma forma negativa, mas também muitos galpões também foram atingidos, danificados. Então realmente a gente fica realmente sentido com relação a isso. A gente sabe, né, no racional, que isso é uma coisa que às vezes foge da alçada do ser humano, é uma questão climática, mas o agricultor, o produtor já vem passando por tantas situações e agora, né, mais uma envolvendo então essa situação na madrugada de quarta-feira, essa chuva de granizo, tempestade, fortes ventos que acabou prejudicando muito e umas partes de algumas lavouras e algumas propriedades, inclusive, né, tiveram perda total. Muito bem, seguimos com o Jornalismo em Pauta nesta manhã de domingo, 6 de outubro. Daqui a pouco os eleitores poderão aí sair das suas casas e ir votar na manhã ou tarde deste dia de votação, né? Primeiro turno em muitas capitais, né? População eleitoral com mais 200 mil eleitores pode ter aí segundo turno. Expectativa aí para alguns municípios com essa capacidade de votos aqui no estado, também em algumas capitais da federação. Mas aqui na nossa região se define hoje então os eleitos que vão assumir a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Para prefeito, você tem a apuração rápida, né, Felipe? Municípios pequenos, principalmente, mas para os vereadores a ansiedade é um pouco maior, né? Porque você tem que saber a apuração final de todas as urnas, porque tem a questão da sobra, o coeficiente, para saber quem serão os 9 vereadores eleitos aqui da nossa região. Por um voto, por 2, pode fazer muita diferença entre ser suplente ou ser eleito aí, no dia de hoje. Mas seguimos em frente aí com nossas considerações finais. E claro, Felipe, vamos falar um pouquinho também sobre o Outubro Rosa, porque a sim, gente teve claro. Ontem a participação no Sexo Nada Frágil da presidente e da vice-presidente da Associação Amigos da Vida. Tivemos na quinta-feira com o acompanhamento da Thailin e da Jéssica da caminhada que elas realizam. Foi uma caminhada grande, né, Jéssica? São Pedro contribuiu, na quinta-feira tínhamos um tempo firme, né, então para que pudesse acontecer. E no dia 19 agora de outubro, Felipe, às 16 horas, no Eventos Restaurante, nós vamos ter a realização do chá tradicional anual para angariar custos para a associação, que trabalha com esse apoio a tantas mulheres que passam pelo diagnóstico ou de câncer de mama ou do colo uterino. Então é uma causa que realmente merece a nossa evidência aqui no Jornalismo em Pauta, para que quem está em casa possa contribuir e ajudar. Se não é com o cartão comprando, né, uma camiseta, contribuindo de forma espontânea ou, né, doando ao seu serviço voluntário. Falando em saúde, essa semana teve a inauguração do bloco cirúrgico do Hospital Alto Jacuí, com 2 salas, e também a ala SUS, com quartos, 21 leitos. Né? E a presença ilustre da secretária de Saúde do Estado, a Arita. Rita Bergman esteve aqui também. Teve o contrato da assinatura de parceria do Estado com o hospital também. E a projeção aí de outros investimentos para a área de saúde, para atendimento da população local. Isso é importante, né, Felipe? A secretária estar aqui na Umetoc, conhecer a realidade presencial do hospital, conhecer também o que na Umetoc representa, né? Ter essa proximidade, porque quando se tem também um olhar desse ente estadual, do ente federativo, muitas travas também são abertas. Então isso é importante para a gente poder cada vez mais fazer com que o hospital preste um serviço de maior qualidade, que se tenha, né, uma estrutura melhor, porque é um serviço que é muito importante para o município.
Essa semana também foi o Dia do Idoso, dia 1º de outubro. Ontem teve café do Lar do Idoso São Vicente de Paulo, que completa em 2024, então, 50 anos aí de atuação aqui na comunidade local e também recebendo pessoas idosas de outros municípios da região, inclusive. A gente chega, já que fizemos tudo que aconteceu durante a semana, teve o dia de campo da Produza já, meu Deus do céu. Muita coisa. Exatamente. Bom, quinta-feira foi especial para as mulheres, na sexta-feira para os produtores, homens e mulheres, né, também. Essa semana que vem também tem um dia especial que a Cotrijal estará promovendo, né? Se não me engano, acho que é dia 8 e 9. É um dia especial para as mulheres, né? Então, hoje é a eleição, Felipe, vamos já dar tchau. É lá no Parque da Expo Direto esse encontro? Exatamente, encontro das mulheres, sim. Esse encontro Sim, é sempre muito grande todos os anos, grandioso, né? Grandioso. Então vamos dar tchau, que a gente tem que votar e daqui a pouco a gente já volta aqui para a nossa abertura da nossa cobertura das eleições de 2024, hoje aqui no Grupo Séries de Comunicação. Jéssica Gomes, considerações. Valeu, Felipe. Falar pro pessoal continuar aqui na programação do Grupo Séries, nossa ampla cobertura neste domingão aí. E a gente tá de volta no próximo domingo também. Thalita, hoje a dica de filme ou série... Está na minha mão, Felipe. Tá bom, então. Achou que eu não estava preparada, não é mesmo? Mas hoje é dia de olhar filme ou olhar o Grupo Séries pelo YouTube? Não, é uma dica de livro, não é nem séries. De livro. É um livro que eu estou lendo, porque quando chego em casa, o hábito, ele se torna uma regra, né? Então, por mais que às vezes a gente está cansado, ler 2 páginas já é suficiente para a gente desenvolver a nossa criatividade e também termos conhecimento, que é algo que ninguém tira da gente. Felipe, então, como eu tive essa responsabilidade, eu estou trazendo a dica de um livro que eu estou amando. Foi uma indicação também que eu tive, inclusive um empréstimo, vou ter que fazer a devolução depois que terminar. Tem o nome Uma Breve História do Mundo. É do Geoffrey Blaine. Ele tem já várias edições, a que eu tô lendo é de 2015. E ele traz uma narrativa bem didática e extremamente cativante de como se começou a humanidade. Desde os primórdios, lá antes de Cristo, muitos anos antes, as comunidades, o que cada região produzia, como que começou a comercialização pelos mares. Então ele traz uma analogia bem ampla e extremamente interessante, de uma forma fácil de você compreender, envolvendo a história da humanidade, a história do mundo. Então vale muito a pena ler. O nome, repetindo para quem tiver interesse, é Uma Breve História do Mundo, é do Geoffrey Blaine e realmente vale você tirar um tempinho para conhecer um pouquinho e principalmente algumas curiosidades que às vezes a gente nem imagina e que acaba fazendo com que a gente tenha um interesse pela cultura cada vez mais desse mundão que a gente tem afora, que é muito rico, Felipe. Então essa é a dica de hoje. Desejo a todos um excelente domingo e, claro, fiquem ligados aqui na programação do Grupo Séries. Daqui a pouco a gente está de volta com a cobertura completa das eleições municipais 2024. Valeu, Thalita, Jéssica, Odair, Tailine na parte técnica. Esse foi o Jornalismo em Pauta desta manhã de domingo. Boa eleição a todos. Agradecer também a Star, a evolução constante. A você que ouviu nas séries na Positiva, muito obrigado. Daqui a pouco a gente retorna com as primeiras informações, então, desta cobertura do Grupo Séries Eleições Municipais de 2024. A todos que estão nos assistindo no YouTube, aquele tchau tradicional. A gente volta no próximo domingo.